Nessa era da informação, nessa era das redes sociais, obviamente é muito fácil você pesquisar a respeito de algum filme, se você quer assistir alguma coisa ou se você assistiu alguma coisa e quer comentar, tem uma enxurrada de comentários a respeito de praticamente qualquer coisa que você quiser, né, nas redes sociais, só que isso também torna esse tipo de conteúdo extremamente manipulável e hoje eu queria trazer para vocês uma história envolvendo a HBO, envolvendo o chefão da HBO e como essas narrativas podem ser manipuláveis, falando também a respeito do escopo aí da indústria com vocês. Então, vamos lá! Então pessoal, em primeiro lugar, eu sou o Felipe, aqui do canal Guerra dos Streamings e também do canal Triplo F. Antes de mais nada eu queria trazer para vocês uma promoção muito legal que está acontecendo lá na Amazon, né? O esquenta da Black Friday já começou, tem muitos itens na promoção, eu mesmo já comprei bastante coisa por lá, várias coisas eletrônicas que eu necessito, né? E eu tô sempre me atualizando com novidades, então deem uma olhada lá, utilizando meu link, vocês não gastam um centavo a mais por isso e vocês ajudam bastante o canal. Então, qual é essa situação que eu queria trazer para vocês hoje? O Casey Bloys, né, que é o chefão da HBO, ele é um cara muito competente nos bastidores. A HBO estava sofrendo duras críticas por causa de algumas de suas séries, né, e ele decidiu responder de uma forma bastante infantil, como ele mesmo já veio a público dizendo. Ele criou ali basicamente um exército de twitteiros, digamos assim, para combater essas críticas negativas. Então, se você estava lá no Twitter, que agora se chama X, né, desde que o Elon Musk comprou e mudou o nome ali da plataforma, se você estava falando mal de alguma série, né, da HBO, de alguma série que foi produzida ali pela HBO, você via que tinha uma resposta positiva, né, aclamando a série, falando que a pessoa estava errada e assim por diante. E essas pessoas foram induzidas diretamente pelo Casey Bloys para fazer isso, para defender as séries publicamente. E obviamente que eram contas falsas e assim por diante. Isso é algo que parece até básico, né? Muitas pessoas sabem que isso acontece, principalmente quem usa o Twitter vê muito disso, né, dessas contas falsas surgindo e etc. Mas essa é uma notícia interessante, né, de a gente analisar um pouco mais a fundo para a gente começar a questionar esses números, né, essas narrativas que são formadas aí na internet, e a gente tem que aprender a separar o que é esse mundo do Twitter e o que é o mundo real, porque muitas vezes essas coisas não batem. Eu não tô nem falando a respeito de questões políticas, etc. Eu tô falando exclusivamente do entretenimento e como as empresas podem manipular informações, como as empresas podem fazer isso que a HBO fez, né, e acabarem injetando ali muitos comentários falsos em cima de uma série ou de um filme. O mesmo tipo de raciocínio vale também para o Rotten Tomatoes. Se você sabe que a HBO fez uma coisa como essa, a HBO que é uma empresa de prestígio, a HBO que tem muitas séries super bem avaliadas, que não precisa disso, eles não precisam que pessoas aleatórias no Twitter elogiem as séries da HBO, e mesmo assim o Casey Bloys fez isso. Vocês imaginem o que os grandes estúdios fazem envolvendo Rotten Tomatoes, envolvendo os votos do IMDb, envolvendo todas essas notas que existem por aí. Então é certeza, né, que existe muita manipulação acontecendo nos bastidores. As pessoas falam dos críticos, né, os críticos são de fato manipuláveis, né, existem provas disso. Eu fiz um vídeo a respeito do Rotten Tomatoes não faz muito tempo, mas vocês imaginem os votos populares, né, aquelas pessoas que ninguém sabe quem são, né, basta um estúdio querer criar ali. Tem inclusive chefes de estúdio, né, chefe de grandes produtoras que tem lá 1 milhão de seguidores, aí o cara posta alguma coisa, você vê que não tem engajamento nenhum, claramente a pessoa paga, né, para ter aqueles seguidores, né, existe uma indústria também nesse sentido, das pessoas pagando para ter seguidores no Twitter, no Instagram. Aí você olha lá o público daquela pessoa, são pessoas da Índia, são pessoas, né, do Brasil muitas vezes, né? Inclusive tem um caso muito engraçado de um podcast que eu assisto, que o cara chegou a 2 milhões de seguidores e 90% do público dele era brasileiro, então claramente é alguma fazenda, né, como eles dizem, fazenda de seguidores, que o cara pagou. E eles utilizam o Brasil como país sede e todos os seguidores ali do cara são do Brasil. E, inclusive reportagens a respeito de determinadas pessoas. Eu vi um vídeo também muito legal falando a respeito disso, que existem sites e mais sites hoje que só fazem reportagens positivas a respeito de determinadas pessoas. Se eu quiser, por exemplo, eu mando as minhas informações, Felipe do canal Triplo F, assim por diante,
e eles fazem uma reportagem super positiva, um youtuber, blá 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 blá. Aí se eu quiser mandar pra alguém, eu mando a reportagem no meio, né, pra mostrar, olha como eu sou o bonzão, tem uma reportagem até feita sobre mim. Então virou uma indústria de você criar informações na internet. Então aqui tem várias reportagens a respeito desse assunto. Eu decidi pegar a reportagem da IndieWire. O chefe da HBO, Casey Bloys, usou contas falsas para combater as críticas no Twitter. A reportagem feita pelo Wilson Chapman. Não é fácil lidar com uma crítica negativa, mas enquanto a maioria das pessoas dá de ombros e segue em frente, o chefe de programação da HBO, Casey Bloys, empregou uma abordagem única. Eu não diria que é uma abordagem única, longe disso, eu acho que muitas grandes empresas fazem literalmente isso que o Casey Bloys faz. Em várias ocasiões, Bloys orquestrou o uso de contas falsas para enganar os críticos no Twitter. Inclusive, né, existe até o caso famoso do Kevin Durant na NBA, né, o Kevin Durant foi pego tweetando de contas falsas porque ele, sem querer, tweetou da própria conta como se fosse uma conta falsa, defendendo ele mesmo, e aí as pessoas fizeram os cálculos ali, descobriram que ele tinha uma conta falsa, descobriram inclusive qual era a conta falsa dele. E esse tipo de escândalo já aconteceu muitas vezes, então é bem previsível, na verdade, que essas grandes empresas do entretenimento também estão utilizando desse mesmo artifício. Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo fazem a mesma coisa ou já fizeram a mesma coisa de criar uma conta fake ali para de repente defender alguém na internet e assim por diante. Mas o caso foi esse: entre junho de 2020 e abril de 2021, conforme relatado pela primeira vez pela Rolling Stones, Bloys e sua vice-presidente sênior de programação dramática, Kathleen McCaffrey, discutiram repetidamente o uso de contas queimadoras, né, que seriam burn accounts, para combater diretamente os críticos de seus programas no Twitter. De acordo com a publicação, houve pelo menos 6 trocas diferentes de mensagens de texto entre os dois executivos que envolveram o uso de uma conta falsa no Twitter para responder duramente aos críticos de TV que deram críticas negativas aos programas da HBO. As mensagens foram revisadas e verificadas por meios de seus metadados. E obviamente a informação vazou por causa de um ex-funcionário, né, que acabou saindo da empresa e acabou caguetando, né, toda essa operação. E o pior de tudo, né, se eles tivessem feito isso para Game of Thrones, se eles tivessem feito isso para Família Soprano, aí tudo bem, eles estão defendendo séries realmente de qualidade, mas eles estavam defendendo principalmente a série The Idol, que é uma série que foi odiada por praticamente todo mundo. É uma série estrelada pelo The Weeknd lá, aquela série que deu bastante o que falar, porque tava fazendo cenas grosseiras de forma gratuita ali. Então eu acho que isso ajuda a tornar a situação um pouco pior do que ela é na verdade. Os textos foram fornecidos a Rolling Stones por Sully Temori, ex-funcionária, né, que entrou com um processo de rescisão injusta contra a HBO. E aqui, Temori, que ingressou na HBO em 2015 como temporário, tornou-se assistente executivo em 2017 e depois coordenador de roteiro de The Idol em agosto de 2021, antes de ser demitido em outubro de 2021, diz que foi convidado por McCaffrey para criar as contas falsas que ela e Bloys discutiram. E ela falou também da série Perry Mason, da série The Nevers, né, muitas séries que eles estavam defendendo no Twitter utilizando essas contas falsas. E aqui, ó, eles não estavam respondendo pessoas aleatórias no Twitter, ó, o relato de Kelly Shepard também respondeu duramente a vários outros críticos que deram críticas negativas a The Nevers, incluindo o principal crítico de TV do New York Times, James Poniewowski. Mais uma vez o alvo foi Sepinwall, depois que ele criou um link para uma crítica mista de Mare of Easttown. Além dos tweets, Temori também supostamente usou contas anônimas para defender os programas da HBO na seção de comentários da publicação comercial de Hollywood Deadline. E isso tudo surgiu em meio a outras acusações mais graves, né, que eu também não vou abordar aqui no vídeo de hoje, acusações ali, né, de abusos e etc dentro da HBO, mas focando somente nesses tweets. Né, a HBO disse o seguinte: a HBO pretende defender-se vigorosamente contra as alegações do Sr. Temori. Não vamos comentar sobre trocas selecionadas entre programadores e tweets errôneos, disse um porta-voz. Esperamos uma resolução completa e justa desta disputa. Enquanto isso, desejamos ao Sr. Temori, um ex-funcionário da HBO, boa sorte em seus empreendimentos futuros. Só que aí, pouco mais de 24 horas depois dessa reportagem surgir,
o próprio Casey Bloys meio que admitiu, né, que tudo isso aconteceu de fato. O chefe da HBO, Casey Bloys, pede desculpas por assediar os críticos no Twitter. Após relatos de seu plano de construir um exército secreto de trolls para assediar os críticos dos programas da HBO, o CEO Casey Bloys admite que foi uma ideia muito idiota. Durante a apresentação de hoje sobre a lista de projetos futuros da HBO, aqui ele explicou a situação, e ele falou o seguinte, tem uma parte aqui, onde mostra o que ele falou. No palco de hoje, o próprio Bloys admitiu essencialmente ter pressionado pelo assédio e tentou enquadrar seu plano como uma ideia muito idiota que surgiu como resultado de ele gastar uma quantidade prejudicial de tempo navegando pelo Twitter. Bloys também disse que, como muitos de vocês sabem, eu progredi nos últimos 2 anos e que agora ele opta por criticar os críticos diretamente, como ele mesmo. E muitos de vocês são gentis o suficiente para interagir comigo de um lado para outro. Então ele falou, agora eu não tô fazendo mais isso, se eu quero xingar um crítico eu mesmo vou lá e xingo no Twitter, o que não é a resposta ideal, mas pelo menos ele não escondeu essas alegações assim que elas surgiram, ele já abordou no dia seguinte, falou, realmente aconteceu, foi uma ideia muito idiota e não tem muito o que fazer contra, esse tipo de coisas, porque é muito fácil você criar lá um monte de contas no Twitter e defender qualquer assunto. Como eu disse, a gente tem que ficar atento a isso em tudo que acontece hoje, A gente vê ali notas de um filme que tá com uma nota ruim de críticos e uma nota extremamente positiva. Você vai lá ver a quantidade de críticas, tem um monte de nota 10, ou o contrário, Você vai lá ver um filme que tá com uma nota bem negativa, seja no IMDb, seja, no Rotten Tomatoes, aí você vê lá que tem um monte de nota 0, sendo que o filme às vezes acabou de ser lançado. É muito fácil de você manipular criando essas contas fakes, ou muitas vezes nem criando conta fake, você pode simplesmente entrar lá, eu não gosto de determinado filme, eu não gostei do filme do Besouro Azul, ou nem assisti o Besouro Azul, mas eu não gosto lá da Bruna Marquezine, vou entrar lá e vou dar nota 0. Aí você vê no primeiro dia tem lá uma porrada de nota 0 para um filme que ainda nem chegou. Pô, como é que tantas pessoas assistiram um filme que nem chegou e já deram uma nota 0, Que filme que merece realmente uma nota 0, de uma escala de 0 a 10? Então eu falo sempre aqui para vocês, analisem essas informações online, com um pé atrás, não levem tudo a ferro e fogo, Como eu digo, hoje virou uma indústria, as pessoas pegam todo filme que sai, as pessoas dão print, compartilham a nota do Rotten Tomatoes, olha, o filme tá subindo na nota, o filme tá caindo, então surgem essas conversas em volta de coisas que muitas vezes nem são tão reais assim. Então, como sempre, eu gostaria de saber de vocês. Não esqueçam de entrar lá no site www.amazon.com.br, que tem muitas promoções legais acontecendo no esquema da Black Friday. Eu vou deixar o link aqui abaixo. Se vocês comprarem, vocês não gastam um centavo a mais por isso. Então, como sempre, digam aqui abaixo o que vocês acharam desse assunto, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.